Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes da semana. Hoje a gente vai conversar sobre esse pré-colapso do sistema de saúde no mês que se completa um ano, agora no dia 12 de março, da primeira das 256 mil mortes até agora por Covid no Brasil. Gabeira, um ano depois do primeiro caso de Covid no Brasil, a gente tem pela frente o pior dos cenários da doença até agora. A média móvel de morte está no ponto mais alto, no patamar mais alto. A gente vê uma completa desarticulação entre municípios, estados e governo federal para o enfrentamento do coronavírus. A gente tem um ministro da Saúde completamente perdido, uma vacinação que anda a passos muito lentos. A primeira dose foi aplicada até agora em 6.770.596 pessoas. Ontem eram 6.576.109 vacinados. Já a segunda dose foi aplicada em 2.012.921 pessoas, 0,95% da população, não chegamos nem a 1%. Um presidente que insiste em desdenhar a tragédia diariamente. Como a gente chegou até aqui, eu acho que todo mundo sabe. Agora, você vê alguma possibilidade desse quadro se alterar a médio prazo? Porque a curto prazo eu já descarto, né? Olha, eu acho que a curto prazo é difícil, né? Nós temos aí uma semana muito especial, nós vamos ter que observá-la. Você vê, por exemplo, que muitas cidades já estão com a UTI lotadas, né? Você tem Porto Alegre com 100% de ocupação, Porto Velho com 100% de ocupação, você tem Santa Catarina já mandando pacientes para outros estados, né? Uma situação muito grave também ainda em Manaus, entende? Alguns cientistas propõem, como uma saída a médio prazo, um lockdown de 21 dias. Mas essas condições são muito difíceis. Primeiro, porque parte da população não respeita. Segundo, porque o presidente da República é o principal adversário dessa ideia. Ele mesmo combate essa ideia, né? E hoje ele combate de várias maneiras. Ele combate dizendo que isso é errado, que isso não adianta nada. E mais ainda, chegou até a ameaçar a não mandar o auxílio emergencial para os estados que fizessem o lockdown. Ele disse que quem fizer o lockdown deveria pagar às pessoas o auxílio emergencial. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar pro colo do presidente da República essa responsabilidade. Você até mencionou no princípio do programa que é uma descoordenação. Mas agora eu acho que é pior do que uma descoordenação, é um confronto. Entende? Há um confronto que ficou muito claro essa semana com a carta dos 19 governadores. Inicialmente 16, 3 anexaram a sua assinatura, condenando o presidente da República porque ele apresentou dados falsos a respeito do dinheiro que foi para a saúde. Os 19 governadores manifestaram em nota preocupação em face da utilização pelo governo federal de instrumentos de comunicação oficial, custeados por dinheiro público, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. Os governadores ressaltaram ainda que o presidente incluiu na conta valores destinados pela Constituição a estados e municípios, repasses como Fundeb, SUS e de royalties. E que Bolsonaro também usou na conta o dinheiro para o pagamento do auxílio emergencial, aposentadorias, Bolsa Família e valores suspensos de pagamentos de dívidas dos estados. Ele incluiu várias transferências que são transferências constitucionalmente já determinadas. Portanto, nós temos aí muitas dificuldades na relação entre o presidente e os governadores. Você tem os prefeitos tomando a iniciativa de comprar vacina, eles se organizaram num consórcio para comprar vacina. Os estados reativaram os seus contatos com a embaixada russa e com o fundo russo para ver se compram a Sputnik V.
E o governador Wellington Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste, se reuniu em Brasília com representantes do laboratório que produz a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19. O consórcio busca intermediar o entendimento entre o laboratório e o Ministério da Saúde para a liberação da vacina no país. Ao mesmo tempo em que há uma descoordenação e um confronto, prefeitos e governadores procuram achar uma saída para ver se apressam a vacinação, que seria realmente uma das formas de você atenuar essa crise. Eu acrescentaria, para não ir muito longe mais, um fator que nós não estamos considerando, porque é tão grave a nossa situação aqui, que não dá muito para considerar outras coisas. Mas nós estamos numa situação internacionalmente também muito complicada. Hoje é muito difícil você entrar num outro país sendo brasileiro. Os voos para os Estados Unidos estão suspensos, os voos para Portugal estão suspensos. Um brasileiro está sendo procurado na Inglaterra porque ele chegou com essa doença e eles querem rastreá-lo e ele desapareceu. Não se sabe se essa pessoa chegou do Brasil recentemente, se ela pegou a variante brasileira aqui mesmo na Inglaterra. Qual é o problema? Essa pessoa teria feito o teste de Covid no dia 12 ou no dia 13 de fevereiro, mas não preencheu direito o formulário, não colocou nenhum contato. Então ninguém sabe exatamente quem é esse cidadão ou essa cidadã e se essa pessoa está em isolamento. Então, a chegada de brasileiros ao exterior hoje é um susto. E mais do que isso, alguns cientistas afirmam que o mundo inteiro começará a olhar para o Brasil como um perigo, porque acha que como as coisas estão fora de controle no Brasil, a possibilidade de aparição de novas variantes é muito grande, entende? Então o Brasil passaria a ser uma espécie de ameaça permanente à luta mundial contra o Covid. Gabriela, deixa eu voltar um pouquinho ao tema que você falou aí. A dificuldade de se fazer lockdowns, esse toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã, que todos os secretários estaduais de saúde propuseram ontem, na segunda-feira, em algumas regiões específicas, onde tivesse acima de 85% a ocupação dos leitos de UTIs, públicos e privados. Os secretários de saúde pedem mais rigor nas medidas de restrição de atividades não essenciais, com lockdown, onde a ocupação dos leitos esteja acima de 85%. Defendem ainda o toque de recolher em todo o país, entre 8 horas da noite e 6 da manhã e nos fins de semana. Dizem ainda que é preciso proibir shows, congressos, eventos esportivos, missas, cultos, fechar praias e bares e suspender as aulas. Como é que os estados podem promover medidas desse calibre com um presidente que ainda tem 30% de aprovação e que bate diariamente contra esse tipo de solução? Eu confesso que eu não sei como funcionaria, eventualmente se fosse decretado um toque de recolher em grandes cidades ou nas regiões metropolitanas, por exemplo, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre. De novo, com um presidente que ainda tem cerca de 1/3 de pessoas que o seguem. Internamente, dentro do governo, a ordem do Bolsonaro continua sendo insistir nessa atuada dele, que é atuada desde que começou a pandemia. O país não pode parar. Na semana passada, ele voltou a dizer isso para o interlocutor que conversou comigo, que se o Brasil para, a economia desaba e derrubam ele, o Bolsonaro. Quer dizer, é engraçado que, apesar da oposição ter se mostrado, na minha visão, incompetente para se unir, ou pelo menos para moldar um discurso comum nesse momento, o Bolsonaro parece que passa 24 horas por dia preocupado com o impeachment. O impeachment que não teve gás para crescer no ano passado, quando poderia crescer, quando tinha motivos, e talvez nesse ano seja tarde demais para se levar o processo adiante. Está tarde demais, já pensando na proximidade das eleições do ano que vem. Eu acho que você tem razão. O Bolsonaro tem ainda uma parte de pessoas que o seguem. E certamente essas pessoas vão segui-lo na contestação a qualquer medida de lockdown. Mas existe também uma parte da população que não chega a seguir o Bolsonaro, mas que ainda assim
é muito indisciplinada, que está por fora de tudo. Não é nem Bolsonaro, não é nada, simplesmente não quer saber. Eu acho que isso também tem muito a ver com a situação do Brasil, que a gente não consegue transmitir às pessoas uma sensação de que vale a pena pensar no coletivo. Para isso, elas precisavam de ter alguma vantagem também de viver numa vida comum, entende? Era necessário que o governo, por exemplo, no momento de lockdown, assim, quais são os lugares que não têm água, que precisam de água para as pessoas fazerem higiene. Vamos tentar chegar com água até lá, como a gente faz hoje no Nordeste, tem 4 milhões de pessoas que recebem água num esquema organizado pelo Exército, entende? Quais são as áreas que não têm conexão? Quem sabe a gente não pode colocar conexão em algumas áreas para poder facilitar a aula à distância para as crianças, a diversão para os adultos, entende? Essas coisas não são pensadas, entende? Mesmo a quarentena, a gente não alugou hotéis e pousadas e coisas para oferecer às pessoas uma possibilidade de quarentena fora dos lugares onde elas vivem, que são lugares muito apertados, né? São habitações pequenas para muita gente. Então, como não há, assim, essa amizade do governo em relação às pessoas, não há essa admiração e respeito das pessoas pelo governo, elas simplesmente não se importam, não com a vantagem de você fazer um sacrifício, elas devem pensar. Então, torna as coisas muito difíceis no Brasil, é muito diferente de outros países, como o Japão, como a própria China, que é um pouco forçado, né? Mas, de qualquer maneira, países como o Japão obtêm um comportamento coletivo diferente, que vem da cultura, mas vem também de uma certa relação presente, né? A saída melhor seria também forçar um pouco mais na campanha contra festas clandestinas. E na madrugada dessa sexta-feira, teve festa também em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Várias pessoas estavam até fantasiadas e se preparavam para o início do desfile de um bloco. A polícia foi chamada para dispersar os foliões, teve correria e os PMs usaram até gás lacrimogêneo. Forçar um pouco mais nas campanhas pelas máscaras, pelo uso do álcool gel, pela observação do distanciamento social. Enfim, eu acho que nós temos que trabalhar ainda nisso e só vejo crescer porque a nova variante que surgiu em Manaus era uma variante que ela tem um potencial de contaminação 10 vezes superior. Então, e além disso, ela é muito mais facilmente propagável. Você tinha dito no último programa que o Butantan estava fazendo uma pesquisa para ver como a Coronavac atuava diante dessa nova variante. Hoje foi publicada uma pesquisa ainda pequena, com 8 pessoas, mostrando que potencialmente, essa nova variante pode enganar as reservas do Coronavac. Mas ainda é uma pesquisa preliminar. E nós não estamos fazendo uma coisa que na Inglaterra é muito feito, né? Que é exatamente pesquisar a doença agora, saber fazer o sequenciamento da doença para sentir até que ponto essa variável é dominante, não é dominante, como ela está se espalhando. Isso o Brasil faz muito pouco. O Brasil não faz teste, para começar, né? E além de não fazer teste, faz muito pouco sequenciamento. Nós temos know-how no Brasil para fazer o sequenciamento, mas não tem dinheiro, não tem estímulo, entende? Então a gente fica esperando que descubram os nossos problemas quando alguém chega no exterior. Na verdade, a nova variante foi sequenciada inicialmente no Japão. E agora você tem na Inglaterra os caras rastreando quem tem a variante na Inglaterra, já estão 5 pessoas, porque eles dão uma importância enorme a isso. Importância que a gente não deu, né? O Pazuello estava lá no dia em que as pessoas morreram asfixiadas, ele não percebeu que faltava oxigênio e também não percebeu que havia uma nova variante, entende? Pazuello, que no domingo teve um encontro no Palácio da Alvorada, que reuniu Bolsonaro,
alguns ministros, o ministro Luiz Eduardo Ramos, o ministro Braga Neto e os presidentes da Câmara e do Senado. Nesse encontro, em que eles foram discutir auxílio emergencial, etc., o Pazuello ele prometeu que até abril o governo entregaria mais 80 milhões de doses e até o final do ano seria um total de 450 milhões de doses. O problema do Pazuello é que, pelo histórico dele, ele não merece nenhuma credibilidade nas promessas que ele faz e, além do mais, quer dizer, quando ele fala de final do ano é curioso porque no final do ano acho que ninguém acredita que ele vai continuar sentado na cadeira que ele está. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer. O próprio Bolsonaro, já em conversas, ele admite sim que o Pazuello tem que sair, mas o Bolsonaro não admite trocá-lo enquanto a pandemia estiver no auge. Ele não quer dar, segundo ele, a sinalização que o Pazuello teria falhado e, portanto, o governo falhado. Então, eu não sei exatamente quando até onde o Pazuello vai. O que a gente sabe é que o Centrão já está ali... De olho, né? Mais do que de olho. Ele já tem dois nomes, que um é o Ricardo Barros, que é líder do governo. Que já foi ministro da Saúde. Que foi ministro do Temer. E um outro que é um deputado do Rio de Janeiro, de primeiro mandato, doutor Luizinho, que foi secretário de Saúde em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quer dizer, nada muito animador, como se vê, né? A única, na verdade, providência que esse governo tem é o auxílio emergencial, que acho que 100% das pessoas concordam que é obrigatório a essa altura. Agora, eu queria lembrar o seguinte, duas coisas. A primeira, quando o auxílio foi pensado lá atrás, no ano passado, a ideia era que aquele dinheiro, que acabou sendo R$600, ele servisse para, como as pessoas iam ficar em casa, porque era assim que quando se votou, as pessoas, em princípio, ali o Brasil estava mais parado de verdade, como as pessoas iam ficar em casa e não podiam trabalhar, aquele dinheiro ia servir, evidentemente, para sustentar os vulneráveis. Agora, essa altura, os R$250 que devem ser dados, a votação vai ser essa semana, toda essa situação que você expôs aí, que a gente tem falado, as pessoas não vão ficar em casa. A chance das pessoas ficarem em casa como ficaram no passado é muito pequena, por tudo que se viu, enfim. Então são R$250, as pessoas não vão ficar em casa e, evidentemente, esses 30 bilhões por mês, que é o que está previsto, daqui a 4 meses, a gente vai estar aí às portas do segundo semestre, me parece óbvio que não vão ser os últimos. Agora, é óbvio que o Congresso e o Bolsonaro vão esticar esse auxílio no segundo semestre. Agora, e aí você tem os problemas econômicos resultantes disso. Por quê? Primeiro, para passar esse auxílio agora, o Paulo Guedes tem exigido que se deem contrapartidas fiscais. Quer dizer, ou seja, ok, o governo dá esses 120 bilhões em 4 meses, mas para isso tem que cortar em algum lugar do orçamento. O Paulo Guedes já propôs várias coisas, desvinculação da obrigatoriedade de determinadas verbas para saúde e educação, isso não vai passar, mas ele topa se, por exemplo, não tiver reajuste do funcionalismo durante um período X, pode ser 1 ano, 2. Mas ele também não deve conseguir isso. Primeiro, ele queria que isso fosse não só em nível federal, mas estadual e municipal. As bancadas, os governadores já conversaram com as bancadas federais, eles não querem que os deputados nem senadores incluam isso, o travamento do reajuste do funcionalismo em nível estadual e municipal, na PEC emergencial que deve ser votada amanhã, quarta-feira. Enfim, mais uma derrota do Paulo Guedes. Essa votação de agora, a chance, isso está tudo se desenrolando, mas a chance do Paulo Guedes ter várias derrotas novamente é muito grande. Então, como me disse um deputado com quem eu falei agora de manhã, ele falou, Lauro, um deputado que é da Comissão de Orçamento, falou, Lauro, o Paulo Guedes ele está fragilizado dentro do governo. Como é que você acha que ele vai conseguir convencer os deputados a tomar essas medidas mais duras? Não vai conseguir. Enfim, como é que fica a situação do Paulo Guedes depois de tudo isso também? Quer dizer, você tem
teve intervenção na Petrobras, tem essa derrota. Isso tudo você forma um caldo, e eu estou, nesse sentido, menos preocupado com ele, mas mostrar a situação de um governo em deterioração. Eu tenho falado sobre o auxílio emergencial na televisão e ontem eu já havia falado, quando o Márcio Bittar apresentou o relatório, ele colocou o fim do piso no orçamento, o fim de uma verba mínima no orçamento para saúde e educação. Eu falei, não passa. Ele agora retirou, porque já percebeu que não passa. Agora, as outras medidas, eles também não vão votar. A tendência é de fatiar o projeto. Votar primeiro o auxílio emergencial e julgar as coisas que o Paulo Guedes quer para bem mais longe. Então, o que a tendência é votar só o auxílio emergencial. E vai ser uma derrota para ele, realmente. E aí, a consequência disso é o seguinte: o mercado financeiro, ele é duro nessas coisas. Quer dizer, se ele avaliar que, nesse caso, o Brasil não tem folga fiscal para conceder esses 120 bilhões sem contrapartida, e não tem, ele vai reagir do jeito dele. Retirar investimentos, vai aumentar o valor do dólar. O que me impressiona também é que se você pegasse uma parte desse dinheiro, eu diria metade desse dinheiro, e destinasse à compra de vacinas, você teria um resultado muito melhor. Porque o Brasil tem uma capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. Então, nós teríamos vacinando 2 milhões de pessoas por dia, como os Estados Unidos estão fazendo. Se a gente começasse já, como já começamos há uns 15 dias, a gente, em cerca de um mês, já teria resolvido o problema essencial, entende? Mas aí você volta todo o nosso problema, que desde meados do ano passado você tem um presidente que dia sim, dia não, falava contra a vacina, e aí depois se rendeu a algumas delas, mas hoje eu acho que ele tem um problema maior com a vacina, quer dizer, ele já não pôde mais lutar contra a Coronavac e contra a de Oxford, aí hoje ele implica com a da Pfizer. Tem cláusula que diz da total não responsabilização do laboratório por possíveis efeitos colaterais. Então, uma coisa de extrema responsabilidade, quem porventura no Brasil tiver que dar a palavra final. Se sou eu como presidente, se é o parlamento derrubando um possível veto, ou se é o Supremo Tribunal Federal. Agora, todas as cláusulas serão mostradas à população para que na ponta da linha cada um saiba o que está sendo aplicado. Então ele tem uma obsessão por alguma vacina que ele tem que bater. E hoje o problema dele é a Pfizer, por causa do contrato, etc, etc. E que no final das contas, acredito que em algum momento no Brasil vai estar sendo aplicada a vacina da Pfizer. É melhor que tem também, é o que tudo indica. Entende? Exatamente. É impressionante. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.